Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isis. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gravação de videoaulas e para isso eu preparei um conteúdo falando sobre o conhecimento na palma da nossa mão. Eu sou aluna do curso de licenciatura da computação da UFJF e a gente vai descortinar um pouco sobre esse tema nesses minutinhos que a gente tem reservado. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o uso de videoaulas como recurso didático, como que isso ajuda, auxilia bastante tanto os professores quanto os alunos na assimilação do conteúdo. A gente vai dar algumas dicas para uma gravação de uma boa videoaula, mesmo utilizando poucos recursos. E vamos ver também um pouco sobre as ferramentas que nós temos disponíveis no mercado, falar um pouquinho sobre cada uma delas e detalhar a ferramenta PowerPoint, que é a que a maioria das pessoas tem acesso e não tem uma limitação de gravação de vídeos e tudo mais, ok? Então, para a gente gravar, para a gente ter Então, o uso de videoaulas como um recurso didático, ele é muito útil, porque ele permite que o aluno tenha maior flexibilidade para acesso ao conteúdo, ele pode acessar no tempo dele, não está limitado a, a locais físicos. A sua videoaula pode atingir diversos públicos e eles podem aproveitar muito melhor, né, aquele conteúdo que você está ministrando. Além disso, a gente tem a vantagem da variedade de plataformas, porque o aluno ele não mais tem a limitação também somente da lousa, né? Vamos dizer assim. Ele vai poder acessar o conteúdo no celular, na televisão, no tablet, no notebook. E muitas pessoas vão poder ser alcançadas pela sua aula, pelo aquilo que você quer transmitir devido à escalabilidade. A partir do momento que você posta a sua aula, especialmente em plataformas e sites como o YouTube, que tem um alcance gigantesco, muitos terão acesso. Outro ponto muito importante é a questão do reuso. A aula que você grava, ela pode ser reutilizada, ou seja, você, como professor, tem uma grande vantagem em estar utilizando esse recurso, porque poderá transmitir para diversas turmas, desde que essa aula seja preparada de uma maneira adequada, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. As videoaulas também podem ser usadas como um ensino complementar, porque o objetivo, na maioria dos nossos casos, especialmente no caso do objetivo desse vídeo, né, que é uma gravação de videoaula mais caseira, com uma ferramenta que a gente tem na mão, ele é justamente ofertar agregar o conteúdo, fazer algo complementar, alguma experiência que pode ser vivenciada somente na rua. Ah, você ministrou algo sobre reciclagem, viu algo interessante acontecendo, né, sendo vivenciado na sua cidade, grava e posta isso como videoaula para transmitir para os alunos. É uma riqueza de detalhes, uma riqueza de conteúdo maior, mas isso sendo tratado como uma forma complementar. Outro ponto interessante a respeito disso é a melhor aproximação da linguagem do público-alvo, porque o vídeo, os recursos de vídeo, imagem, som, isso atrai bastante o público jovem, porque é isso que eles estão acostumados a vivenciar no dia a dia deles. Então, eles é, tendo esses recursos sendo utilizados para o ensino, a fixação deles, a retenção do conteúdo também é muito maior, é mais significativa. A gente surte um efeito mais positivo. Algumas dicas aqui para a gravação de uma boa videoaula, né? Nós não estamos aqui trabalhando com a questão profissional, é mais algo que esteja acessível a qualquer professor. Então, o básico mesmo. Assim como você prepara a sua aula, você vai preparar um bom roteiro para realizar a gravação da sua videoaula, a fim de que você não se perca durante a gravação, não tenha que fazer muitas pausas e possa reduzir também o número de edições. Outra coisa também que a gente tem preferência por buscar sempre que possível
escolher um lugar mais silencioso, com uma boa iluminação, onde seu rosto possa aparecer, porque é interessante que o rosto do professor apareça para criar uma certa conexão com o aluno. Procure olhar diretamente para a câmera, aproxime o microfone, use um microfone, assim, na medida, se você tiver condições, um microfone de qualidade. Se for o caso, igual o meu, utilize um fone de ouvido, aproxime bem para que o som saia com qualidade. Uma dica interessante é realizar pausas de segundos mesmo, assim, ó, entre um slide, entre um recurso e outro, para que caso você tenha que realizar alguma interrupção, algum corte, né, nos trechos seguintes, esse corte seja mais fácil de ser realizado e menos perceptível ao seu telespectador. Outra coisa, a gente falou um pouquinho sobre o reuso das videoaulas. Elas podem ser utilizadas, só que é interessante que você evite, como está aqui descrito no slide, especificar muito seu público-alvo. Por exemplo, você está gravando uma aula para alunos do 6º ano. Evite falar, bom dia, boa tarde, boa noite. Você não sabe qual o horário que a pessoa do outro lado vai estar assistindo. E não mencione, se possível, né? Não mencione, eu estou gravando essa aula para alunos do 6º ano A da turma tal. Porque o mesmo conteúdo, ele pode ser utilizado para alguma turma do 6º ano de outra escola, né? É lógico, você vai evitar especificar durante a gravação, mas a preparação da sua videoaula deve ser específica, elaborada, de acordo com o seu público, de uma forma que atrai a atenção do seu público. A sua videoaula é específica, mas não pode deixar não pode transparecer isso no vídeo, para que qualquer outra pessoa que também perceba que aquele conteúdo atende a ela também se sinta acolhido pela gravação que você fez, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que nós temos disponíveis no mercado. A gente tem, eu separei algumas aqui, não significa que a gente deve utilizar todas. Vou falar um pouquinho sobre o Canva. O Canva é uma ferramenta muito interessante, é um site, não há necessidade de você instalar nada. Ele tem recursos de elaboração de slides muito bons, de elaboração de apresentações muito bons, até mesmo de gravação dessas apresentações. Só que o espaço reservado para nós, né, esse contorno onde você está me vendo aqui, ele é muito pequenininho. Então, às vezes, não é muito interessante quando você quer ter um contato melhor com o seu aluno, para que ele veja você, veja o seu contexto. O único ponto que eu achei que não foi muito interessante do Canva foi esse. A gente tem o OBS Studio, que é um pouquinho mais elaborado, mas também é gratuito. A plataforma Zoom, você também pode gravar coisas com ela, só que ela tem um limite de gravações gratuitas, depois você tem que assinar. Assim como a extensão Loom, é uma extensão do Chrome, que você também pode adicionar o seu navegador e gravar a sua tela, gravar você, mas ela, depois de 45 minutos, se eu não me engano, podem me corrigir nos comentários, de aulas assim, gravadas no todo, você também perde o acesso, você precisa de ser um assinante. O Google Meet, se eu não me engano, agora ele está. Você precisa ser premium para conseguir gravar reuniões ou gravar, no nosso caso, videoaulas, a não ser que tenha uma licença para professor ou educador. Quanto ao PowerPoint, é a ferramenta que nós escolhemos para trabalhar, porque ela não tem limite de tempo. Você pode gravar quantas aulas você quiser, inserir imagens nas suas gravações. É por isso que a gente vai trabalhar e deu maior importância, escolheu essa ferramenta aqui no nosso vídeo. A questão dos microfones, como eu falei, sempre, se possível, utilizar um microfone de melhor qualidade, mas não deixar de gravar a sua aula porque não tem um microfone bom, tá? O importante é só fazer o som chegar lá no seu usuário, ok? Então, pessoal, como a gente havia conversado, eu escolhi o aplicativo do PowerPoint para a gente falar um pouco mais sobre a gravação, né? Porque ele não tem limite de tempo,
é algo que a maioria das pessoas tem acesso e é bem simples da gente gravar. Então, vou demonstrar aqui como que a gente faz para gravar um vídeo usando o PowerPoint. Eu estou gravando a tela, né? Mas daqui a pouco a gente aparece. O que que você devia fazer? O primeiro passo é escolher aqui esse menu, né? Gravar, para você acessar as opções de gravação que a aplicação oferece. Então, para a gente escolher onde a gente vai aparecer, né? Caso você queira mostrar o seu rosto no seu vídeo seja necessário, que é sempre bom, né? Para a gente ter uma interação com o usuário, a gente pode escolher essa opção aqui, ó, Camel. E aí, eu vou escolher só esse slide, tá? Mas no seu caso, você poderia escolher a opção todos os slides, para a gente definir qual que seria o espaço da tela que o nosso rosto iria ocupar, ok? Feito isso, eu vou ver se eu consigo habilitar aqui, ó. Ah lá, a gente já conseguiu habilitar. Caso você, ao clicar nesse botão, não apareça o seu rosto, você vem nessa opção aqui, ó, de visualização e muda, né? Porque às vezes pode estar habilitado essa aqui, ó, de baixo, camo, e essa não é a da câmera, no caso que eu estou utilizando, né, do meu notebook. Então, você define o local onde você vai aparecer. Depois você volta aqui no menu gravar e vai escolher a opção, né? Se é do slide atual, se é do começo. Quando a gente clica em uma dessas opções, ele inicializa a gravação do seu vídeo mesmo, propriamente dito. E aí vai ter um menu aqui que vai estar contando e você vai apertar, vai estar habilitada a opção aqui para você apertar, ok?